18h36, Radar de Notícias de volta ao vivo. Conosco agora o professor Agostinho, ele que é diretor-geral do Instituto Federal Campus Guarulhos, aqui da cidade de Guarulhos. Boa noite, professor. Obrigado por atender o convite. Que isso, eu que agradeço, Guto. Muito obrigado. Tá certo. Professor, conta pra gente aí, pra audiência, pra população da cidade de Guarulhos que não conhece o IFE. O que é o IFE? Instituto Federal é a antiga Escola Técnica Federal. Para as pessoas se situarem melhor, fica ali do lado do Shopping Day em São Paulo. Aí, a partir de 2005, teve uma expansão e Guarulhos foi contemplado nessa expansão. E a gente hoje está na Vila Rio, ali perto ali do cemitério da Vila Rio. Hoje a gente atende 1.400 estudantes com curso desde o ensino médio até pós-graduação. É ali na Salgado Filho, que é a rua de baixo ali da Harris Simmons, que é a rua do... Harris Honeycutt. Não, Harris Honeycutt. Isso. Que é a do cemitério. E que tipo de cursos que vocês têm lá? Hoje, no ensino médio, é o curso técnico integrado em mecatrônica e informática, são cursos de 4 anos. Então, sai com a formação técnica mais o ensino médio. Temos 2 engenharias, Guto. 2 engenharias gratuitas da região estão no Instituto. Uma engenharia da computação, outra engenharia de controle e automação, um curso de análise e desenvolvimento de sistemas de tecnologia, licenciatura em matemática e uma pós-graduação de informática. E a pessoa que tiver interesse de estudar lá, como é que ela tem que proceder? Por exemplo, um jovem que está aí na 8ª série e ele quer mudar, quer já fazer um curso, um ensino médio técnico, como é que ele faz para pleitear uma vaga no IFE? Todo ano a gente abre o vestibulinho para o ensino. Também tem o técnico em automação, que é um técnico concomitante, que não é junto com o ensino médio. Então a gente todo ano abre o vestibulinho. Então normalmente abre a partir do 2º semestre, em agosto, setembro, são abertas as inscrições para que esse jovem possa ingressar no ano seguinte. Então esse ano já fechou para o ensino médio, mas agora a gente vai abrir para o ensino superior. E aí a gente vai ter a vaga para os cursos de engenharia, tecnologia, licenciatura. Então quem fez o Enem vai poder fazer a inscrição. E esse ano só está em pé ali de decidir se utilizará os últimos 5 resultados do Enem ou se será apenas o desse ano. Mas o mais provável é que se utilize, além do Enem desse ano, os últimos 5 também, para todo mundo poder ter essa oportunidade de estudar. E quando abre vaga lá, são muitas vagas? Qual que é a capacidade lá de receber alunos desse prédio, do IFE? Hoje a gente atende 1.400 estudantes, a gente tem 70 professores, a gente atende 1.400 estudantes, e a gente também tem cursos rápidos, né? Hoje a gente, Guto, nós somos um centro de referência em energia renovável. Então, no Brasil hoje tem 10 centros de referência na rede federal e Guarulhos é um desses centros. E a gente tem formado muita gente para essa área de instalação de painéis fotovoltaicos, por exemplo. Tem crescido muito, né, a energia solar no Brasil. Inclusive já passou a eólica, que a eólica começou muitos anos atrás e a energia solar já ultrapassou em quantidade de geração o que é produzido de energia eólica. Realmente, acho que a tecnologia, a inovação, a sustentabilidade, tá aí a economia do futuro, né? Sim, e a gente precisa avançar ainda mais, porque as residências têm muito potencial para gerar energia, os prédios, então tem muito ainda a avançar nessa área e o Instituto está ali na vanguarda, formando as pessoas para que elas também tenham um aumento de salário, entre outros pontos. É importante destacar, Guto, é uma escola que é gratuita, ela é uma escola federal, com verbas federais, então todos que estudam lá não tem que desembolsar nenhum valor, é só mesmo ser agraciado aí por um ensino público gratuito e de qualidade. 18h40, é por isso que você está aqui, professor, porque eu percebo que parte da cidade de Guarulhos não conhece o IFE, né? Poucas pessoas, na minha opinião, numa cidade com mais de 1 milhão, quase 1.300.000 habitantes, eu percebo que parcela da população significativa não conhece os cursos que tem ali no IFE, e o IFE é um patrimônio da cidade também, né? Sim, muita gente não conhece. Se você for no arredor da escola, a maioria das pessoas nem sabem o que é. Será que é devido à localização? Eu não sei, Guto, eu acredito que seja mesmo por falta de incentivo à educação. Porque se a educação fosse mais incentivada entre as pessoas, eu tenho certeza que a maioria das pessoas conheceriam ali, sabe?
Porque, assim, tudo bem que tem a questão também da localização, que fica um pouco escondido. Até o pessoal acha, às vezes, ali, eu pensei que era uma garagem de ônibus aqui. Então tem Porque isso. fica próximo à garagem. Tem uma garagem de ônibus ali. Isso, mas não, eu acredito que seja isso, sabe, Guto? Não tem esse incentivo das pessoas terem como referência, por exemplo, a educação, como tem referência em outras ações sociais, entre outros pontos. Acho que mistura um pouco de cada coisa. Eu lembro que quando eu prestei o Enem para conseguir uma vaga e cursar jornalismo, eu pesquisei lá o IFE porque não tinha jornalismo, então eu acabei não estudando lá. Mas realmente falta, acho que um pacto da sociedade, né? Até tocando nesse assunto, você é professor, dia 15 agora foi o dia dos professores, então podemos dizer que essa é a semana dos professores, mas falta um pacto a nível nacional, a nível de sociedade, de poder público, para a educação, porque nenhuma nação que se julga ou é uma nação de primeiro mundo, ela chegou lá sem antes colocar a educação como prioridade. Nesse sentido, como é que você avalia a educação no país, na cidade de Guarulhos, no estado? Guto, a educação, ela respira por aparelhos. Eu acredito que a gente tem muito a avançar ainda. Então, por exemplo, hoje, as pessoas que discutem educação no país são os políticos. Então, nada contra eles discutirem, mas quem tem que ser ouvido é o pessoal que está na ponta. Então são os professores, as professoras, ou seja, tem muita coisa que a gente poderia fazer, pode fazer, mas infelizmente a sala de aula não é o instrumento de balizador para essas discussões. Então acaba vindo muitas decisões de cima para baixo, isso prejudica muito o dia a dia, o cotidiano do professor. Além disso também, por exemplo, quando você vê que estão querendo privatizar algumas áreas da escola, isso é perigoso. Por quê? A escola, Guto, é um lugar de pertencimento. Então, por exemplo, na nossa época de estudante, você conhecia quem era, com todo respeito, a tia da cozinha, que é a cozinheira. Inspetor, seu Edivaldo, lembro até hoje. Isso é bacana, Guto, sabe por quê? Não queria deixar pular o muro. Porque essa criança, ela tem como referência essas pessoas. Então, por quê? É um funcionário de carreira que vai ficando ali por muito tempo e ela às vezes fala, olha, estou sofrendo violência na minha casa, estou com um problema. Então, a educação ela é um conjunto para compor isso. Quando você vê essas ações, vamos privatizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que acaba acontecendo? Você não tem esse elo das crianças com esse colaborador, com esse funcionário da educação. Então, você vai perdendo isso e vai perdendo essa questão de identificação. Hoje, Guto, não tem mais, a gente tem filho pequeno, você sabe disso, não tem como mais, se a gente não estiver acompanhando, deixar uma criança na rua para brincar. Onde que essa criança vai brincar hoje? É dentro da escola. Por isso que a escola em tempo integral ela é importante, com várias atividades. E aí você tendo ali todo esse conhecimento sobre a criança, o adolescente, sabendo a rotina dele, o cotidiano, Guto, a gente tem uma potência na mão. A gente tem como sim alavancar. O que você disse é sensacional. Qualquer país desenvolvido, ele se desenvolveu através da educação, não tem como ser por outro meio. Então, para que a gente tenha uma sociedade que ela vai representar isso de uma maneira melhor, precisa sim valorizar a educação. E você só vai valorizar a educação o dia que ouvir as pessoas que atuam e trabalham com educação. Valorizar o professor também, né, as professoras, e também nós que somos pais, a sociedade como todo, entender a diferença entre a obrigação do professor e a obrigação dos pais. O professor está na sala de aula para passar o conhecimento para as crianças, os jovens, conhecimento em português, matemática, história, geografia e todas as demais matérias. A educação é tarefa do pai, da mãe ou do responsável, para que essa criança ou esse jovem chegue na sala de aula, respeite e valorize o professor. 18h45, está ali a Tereza Barbosa. Para algumas pessoas não é interessante divulgar a educação. É verdade, Tereza, tem muita gente que prefere não divulgar a educação. João Vitor Reis, o cenário do Instituto Federal São Paulo parece ter muito em comum com a Unifesp no Pimentas. O senhor concorda? Concordo. Guto, a gente está sofrendo muito com a questão do orçamento. Então, o nosso orçamento tem diminuído consideravelmente e para o ano que vem, o governo apresentou um orçamento igual desse ano, sem corrigir pela inflação. Então, por exemplo, a gente não vai ter como ter, por exemplo, um bandejão na escola, que é importante demais, porque tem estudante que ele às vezes não tem o dinheiro nem para pegar o ônibus para vir para a escola. O passe livre de Guarulhos, infelizmente, não atende quase ninguém.
É um passe livre que é muito fragmentado, atende uma parcela da população, mas não atende todos que precisam dele. Então, a questão da alimentação é muito importante para os alunos do ensino médio e do superior também. E com o orçamento que a gente tem esse ano, infelizmente a gente não vai conseguir atender. Uma outra questão também, que é muito peculiar em Guarulhos, são os ônibus. Os ônibus de Guarulhos, infelizmente, não atendem os nossos estudantes, porque os estudantes ficam 40, 50 minutos esperando um ônibus no ponto. Então já isso desestimula o estudante a estudar, é um absurdo. É um absurdo, Guto, porque assim, uma cidade desse tamanho, poxa, coloca o ônibus lá, deixa os estudantes usarem esse ônibus de forma efetiva, sabe, com gratuidade também. Tem uma série de coisas que podem ser feitas e, claro, isso que a prefeitura também poderia nos ajudar. E cobrar as empresas de ônibus, a própria Guarupás, de fazer pensar a distribuição das linhas também considerando os equipamentos escolares. Isso. Já é um grande avanço fazendo. E os hospitais, por exemplo, né? Por exemplo, tem aquela linha que é a linha dos hospitais, que foi criada há um tempo. Poderia se criar também a linha das escolas e universidades. Aí é uma boa ideia aí para os vereadores de Guarulhos, Câmara Municipal, alô, dá para fazer um projeto de lei aí, procurando melhorar essa questão aí, criando um itinerário escolar do transporte público para facilitar o acesso dos professores e também dos estudantes. Rafael Diamantino, como funciona a contratação de professores no Instituto Federal de São Paulo? É por concurso, então normalmente abre concurso para algumas áreas e a contratação é dessa forma. Para professor substituto é um processo seletivo mais simplificado, mas para efetivo é por concurso público. Tinha mais uma pergunta ali, se não me engano, do Caparrós, sobre a localização do Instituto Federal, se fica próximo ali ao clube. Professor, o Instituto Federal Campus Guarulhos é ao lado da Escola Municipal Selma Domadora, perto do Clube Lions? Isso, é do lado do Selma Colalilo e do Lions. A gente faz parede com eles lá, são vizinhos. Professor, está chegando aí mais uma edição da Semana do Conhecimento. Eu sei que o Instituto Federal já participou várias vezes, já foi premiado várias vezes, dá vaga para a FEBRAS, você pode tentar explicar o que é a FEBRAS também, a importância desse evento. Você como educador, falo você com toda a educação, tá? Não, professor sempre é por senhor. Mas como é que você avalia a Semana do Conhecimento, a importância desse evento para Guarulhos e para a ciência, tecnologia e inovação? Guto, é muito importante. Aliás, enquanto o professor comenta aqui, acho que o Rafa deve ter no ponto aí uns cards que mandaram lá o pessoal da Semana do Conhecimento. Pode colocar na tela aí, Rafa, para a nossa audiência ir acompanhando. Tá. É muito importante, Guto, a Semana do Conhecimento. Por quê? Porque é uma forma de você mostrar para o estudante até onde ele chegou com o conhecimento dele. Não uma disputa para saber quem é o melhor, mas para saber onde você está no seu nível de conhecimento e para você poder melhorar aquilo e ir aprimorando. E é também uma forma de fazer com que o conhecimento que ele adquire em sala de aula seja aplicado na prática. Certo. Então, você aliar tudo isso, você conseguir fazer esse alinhamento é perfeito para fazer sentido para o estudante e para que ele busque ainda mais conhecimento para que os projetos deles também sejam engajados. Então, a Semana do Conhecimento, eu considero uma semana essencial, não só para Guarulhos, mas como um todo, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e ela traz essa questão de você introduzir o estudante nessa questão da pesquisa, da extensão, entre outros pontos. E pega todos os âmbitos da educação, desde a Ciencitec, que é para o público universitário, certo? Sim. A FESEG, que é o ensino médio, a Expo, que é a atividade, que são as crianças ali do ensino básico, enfim, e a parte dos empreendedores também, né? Sim. É importante você pega todo um conjunto do conhecimento e junta ali essas pessoas, colocam para trocar informação, para que elas também se sintam valorizadas, sejam reconhecidos seus trabalhos, né? Então, a mostra de economia criativa também acontece durante a Semana do Conhecimento. Então, fica o convite aí para a sociedade, para a comunidade acadêmica participar cada vez mais da Semana do Conhecimento. Hoje, nas ETECs, há fornecimento de almoço, janta, mas os professores não podem comer. Você procede?
Muitas escolas acontecem isso, Guto. A merenda é só para os alunos. Que absurdo, hein? Com coisa que o professor ganha, Nossa assim, um Senhora. Salário monstruoso. Não, é porque ganhasse 1 milhão, mas é uma alimentação até para você ter a integração do professor, do aluno. Que absurdo, gente. E para ajudar Pegando um prato também. de arroz e feijão pro professor, gente. Mas isso acontece, Guto. Infelizmente, aí sempre é aquele negócio, colocam a culpa numa lei. Então, por que não cria uma lei que o professor pode comer também dentro da escola? É simples resolver o problema. E qual que seria o problema do professor comer dentro da escola? Ele recebe um vale coxinha, né? Porque o vale refeição ali é muito pequeno. Então, não teria problema nenhum, ajudaria o professor. Que decepção, não sabia disso. É muito difícil isso. Então, muitas escolas acontecem isso. O Christopher está na sua audiência aqui, na audiência do Radar Notícias, mandando um abraço aí para o professor. Estava no comentário anterior. Professor, existem atividades do IFE que buscam integração com a Unifesp? Tem bastante. A gente tem projeto de pesquisa juntos. O pessoal é muito parceiro também, a Sandra, o professor Bruno. Então, a gente tem diversas atividades que a gente faz juntos, principalmente na área de pesquisa. Tá certo, professor. Quando deve abrir as vagas lá para o vestibular? Acabando o Enem, aí depois tem o processamento de notas, entre outras coisas. A partir de janeiro já deve abrir. E aí é só indicar o nosso campus, né? Na hora de procurar lá no SISU a indicação do curso, é só procurar o nosso campus que vai aparecer lá. Tá certo. Fica as portas aqui do Radar de Notícias e os microfones abertos. Quando tiver alguma demanda interessante em relação à educação, o Radar de Notícias vai estar aí para ajudar a divulgar boas notícias. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Guto, o convite e obrigado a toda a produção também. Um rápido intervalo, na sequência, Carla Ramaciotti.